O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho diz para nós uma coisa muito séria, muito grave aquilo que o Evangelho nos diz, e nós precisamos prestar atenção nisso aqui, não só prestar atenção nisso que o Evangelho nos diz, mas guardar essa realidade que ele vai trazer, que São Lucas traz aqui no seu Evangelho. Primeiro eles apresentam para Cristo um paralítico, e Jesus olha para a fé deles e ele diz uma coisa, que a cura, o milagre ainda nem entrou no foco ainda. O que está no foco agora é aquilo que ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Isso vai causar espanto? Claro que vai causar espanto. Evidentemente, quem pode perdoar pecados senão Deus? Causa espanto até hoje em umas pessoas que ainda não compreendem, que ignoram ainda, por exemplo, que é o sacramento da confissão. Tem gente que ainda se escandaliza pelo fato de um homem, um ser humano, poder ter essa autoridade, esse poder de perdoar os pecados. Mas vejamos como é que isso funciona. Com que autoridade Cristo diz uma frase, uma fala dessa? Essa frase que é dita e testemunhada aqui pelo evangelista São Lucas, autoridade divina. Ou seja, que São Lucas está dizendo para nós? Está dizendo, por meio dessa imagem que ele desenha para nós, aquilo que São João vai dizer explicitamente no seu prólogo, no seu primeiro capítulo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São Lucas está dizendo: Jesus é Deus. Não só ele é Deus, mas ele sabe que ele é Deus. Ele reconhece isso e sabe que ele tem essa autoridade, porque se ele ignorasse esse fato, ele nunca pronunciaria essa sentença contra, não é, o paralítico e os seus amigos ali, que demonstraram tamanha fé. Os fariseus se escandalizam, evidentemente, porque é uma novidade grande. Em primeiro lugar, não vamos ainda tacar pedra nos fariseus. Não vamos tacar ainda. Por quê? É a coisa mais lógica do mundo. Se chega alguém e diz: eu te perdoo os seus pecados, você vai dar um tapa na orelha dele, vai ou xingar ele, vai mandar ele embora.
Que prova que você tem que ele consegue fazer isso? O texto ele vai desenrolando. E Cristo ainda faz outra coisa, não é? Depois que ele percebe que os fariseus estão ali duvidando dessa capacidade, ele lê os pensamentos dos fariseus. Pronto, já é um ponto. Se uma pessoa lê meu pensamento, depois disso não precisa de tanta coisa assim, né? Tá bom, já falou que perdoa os pecados, agora está entrando dentro da minha cabeça. Porque nem a Satanás é dado, nem os espíritos mais puros é dado perscrutar os nossos pensamentos. Eles podem intrometer ali, colocando coisas ali, sugerindo coisas, mas não sabendo o que tem ali. Isso aí não é capacidade, isso aí é uma capacidade que somente Deus possui. É Ele que perscruta o coração do homem, Ele que sabe o que cada homem tem no seu coração, Ele nos conhece por dentro. E Jesus manifesta esse conhecimento que Ele tem divino. Manifesta. Por que Ele está fazendo isso? E depois aí, por fim, Ele vai dizer, para que vocês creiam que eu tenho o poder de perdoar os pecados. Eu digo, né? Levanta, né? Diz para o paralítico, para que ele levantasse, tomasse a sua maca e andasse. Por que tem todo esse enredo aqui, né? Qual que é o foco dessa leitura? Não está, evidentemente, no paralítico, não está na cura, no milagre, mas está na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É para dizer que Ele é Deus. Por que Ele realiza esse milagre? Porque Ele precisa, Ele não, na verdade é nós que precisamos que Ele prove para nós que Ele é Deus, para que nós creiamos. Por isso é muito difícil, é muito doloroso, e isso existe, tá? Uma teologia que comece a pegar os milagres de Cristo e tirar eles da Bíblia, tira todos eles. Tem um dos presidentes americanos aí que a Bíblia dele era bem fininha, porque ele pegou as passagens de Cristo que fazia de milagre, tratava de milagre e arrancou tudo. Ele não queria o Cristo verdadeiro, o Cristo que é Deus, ele queria o Cristo profeta, com palavrinhas bonitas lá, um Cristo meu coach. É isso que ele queria. Com Cristo coach você pode obter sucesso nessa vida. Claro que pode. Você consegue tirar muita coisa, até dicas financeiras você consegue tirar da Sagrada Escritura. Mas você não vai conseguir obter uma coisa. Essa é a única coisa que ele garante aqui. A salvação. Em várias outras ocasiões, quando o pessoal chega para Cristo e pede cura, Jesus dá a cura, mas ele diz uma outra frase depois. Teus pecados estão perdoados. Pode limpar. A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Ele concede a salvação, que é muito maior do que a cura. Entendamos isso de uma vez por todas. Esse paralítico aqui, ele voltou a andar, certamente ficou feliz da vida, mas esse paralítico morreu. Ele voltou a ter, sei lá, qualquer outra enfermidade na vida dele e morreu. Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias, uma coisa extraordinária, até no âmbito do milagre isso era um absurdo, porque os judeus eles aceitavam um milagre até 3 dias depois da morte. Depois do 4º, ninguém nem rezava mais para que isso acontecesse. E justamente depois que já passou os 3 dias que eles ainda esperavam para que o milagre acontecesse, Cristo vai lá e ressuscita Lázaro. De qualquer maneira, Lázaro morreu. A filha de Jairo morreu. O filho da viúva de Naim morreu de novo também. Ou seja, são coisas materiais que são sim grandes, escandalosas, exageradas, que acontecem, mas elas existem para apontar para uma outra realidade, a realidade da salvação, que só pode ser concedida por Deus. E Deus se fez homem e recebeu o nome Jesus Cristo. Divindade essa que ele sabia que possuía e ele agiu de acordo com ela. Ele usou a sua divindade, esse instrumental, né? Se é que eu posso ser tão audacioso para dizer isso, ele usou esse instrumental para nos redimir, para nos salvar. Usou a sua divindade a nosso favor. Sabia que era Deus e era verdadeiramente Deus. E na sua encarnação, no seu esvaziamento, culminando no ponto máximo que é na cruz, ele manifesta diante dos nossos olhos a glória de Deus. Sim, foi manifestado diante dos olhos de toda a humanidade. Um homem inocente morreu no nosso lugar. Ali está a glória de Deus. Isso é tão verdade que Marcos, no final de seu evangelho, ele coloca uma profissão de fé na boca de um do centurião romano, que ele diz, esse verdadeiramente era o Filho de Deus.
nós não vemos, né? Não percebemos, nós não tivemos capacidade de ver a glória de Deus com esses olhos materiais. Mas, sem dúvida alguma, o evento maior, o maior louvor que foi dado a Deus, nunca haverá outro louvor igual esse, foi de Cristo pregado na cruz. É uma sabedoria, é uma maravilha que foi escondido aos doutos e aos sábios, mas isso é revelado aos pequeninos, é revelado àquele que tem fé. Aquele que tem fé, aquele que se rebaixa e se submete a essas realidades divinas. Aquele que tem fé, que se faz pequeno, é aquele que se submete à verdade. Cristo agia com a sua autoridade divina, curava com a sua autoridade divina, pregava maravilhosamente e dava esses sinais de prova da sua divindade. Os milagres existem para nos provar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, consequentemente, ele era o próprio Deus. Saibamos, portanto, ter a humildade de aceitar o Cristo que é Deus, o Cristo que na sua palavra tem um poder e uma importância que é fundamental, ou seja, aquilo que Cristo diz se torna lei. Maior do que isso, querendo ou não, isso entra na própria estrutura da realidade, porque ele é o verbo por meio do qual foram criadas todas as coisas. Se eu tiro os milagres de Cristo, eu tiro a divindade de Cristo, a palavra dele se torna sugestão, não via de regra. A palavra dele deixa de ser canônica. Não. Vamos aceitar o Cristo, Deus feito homem, que falou sabendo que era Deus, estabelecendo aqui um modo único, um caminho único de salvação para que nós pudéssemos seguir, cuja palavra tem peso, cuja palavra é de verdade, existe de verdade e tem os seus efeitos de verdade. Aquilo que ele fala aquilo que ele fala é determinante. Então sejamos humildes, abramos os nossos ouvidos e os nossos corações para acolher isso. E se ficar difícil obedecer a palavra de Deus, que às vezes não vou dizer que é fácil, contemos com a ajuda e com a graça desse mesmo Deus, para que com os seus auxílios sobrenaturais nós consigamos em tudo fazer a sua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.